E foi uma puta coincidência que foi da mesma. Os dois que sumiram foram da Malaysia Airlines, né? Foram dois, não foram? Não, um sumiu e o outro foi abatido por míssil. Ah, tá. Então eu não sabia dessa. Porque eu só soube da história, tipo, sumiu mais um. Mas um foi abatido por míssil? Foi o MH17, foi abatido por míssil. Foi acho que um ano depois que... Não, não. Foi no mesmo ano, cara. A Malásia deu um azar do caramba. E os dois aviões grandes, então morreu muito passageiro, foi em 2014 isso. Eu lembro que não foi tão... Foi recente até, né? 2014 é recente. Então, sobre esse Malaysia, o que eu acho que foi... O piloto tomou aquelas ações deliberadas, o que sumiu. O outro não, o outro estava tudo certinho e os russos lá, ou os ucranianos, acharam que era um avião... inimigo e lançaram o míssil e... Mas caramba, que responsabilidade. Dá pra checar, porra. Então... Enfim. E aí o ucraniano põe a culpa no russo, o russo põe a culpa no ucraniano. E fica nessa. Fica nessa aí. Tá. Mas o avião que sumiu, você acha que o piloto tomou uma decisão de tipo, pô, eu sei que aqui o radar não chega e eu vou fazer alguma coisa? Na verdade ele fez... Quando começaram a vir os reportes, eu sou especialista nesse avião, 777 em manutenção, é o Boeing 777. Quando começaram a vir os reportes assim de falha elétrica total, pro avião desligar tudo. É muito difícil isso acontecer. É quase impossível. Se a gente pegar assim, o caso mais grave que teve foi um 777 da TAM, que ele estava indo para a Europa e acabou pousando em Confins. Esse foi o caso mais grave que teve, que ele perdeu toda a força elétrica normal. Mas pousou. Mas existe a força elétrica de emergência. Nesse avião, as coisas foram desligadas. Manualmente. Não tem como ter a perda de energia total naquele 777. E o avião fez manobras que depois ficou se sabendo, né, com os radares primários, o tipo de curva que ele fez... E atravessou de novo a península lá onde fica a Malásia. E depois virou à esquerda para ir em direção ao Oceano Índico. Tem que ter alguém comandando isso. Então, se fosse terrorista, os caras já tinham falado, foi a gente. Porque o que adianta o cara fazer um ato de terror e ninguém saber que ele fez? O cara quer o mérito, né? Quer o mérito. Então sobrou o piloto. Aí tem algumas questões assim, que tem sempre dois na cabine, né? Eu vi no seu canal que foi por isso que... Não por isso, né? Teve aquele caso que um piloto joga o avião numa colina. Isso, esse foi o Germanwings. Que é por conta disso, toda vez tem que entrar um comissário pra ficar lá e a porta é blindada, uma parada assim. A porta é blindada, Então, o que eu acho que aconteceu, e isso deixar bem claro, é achismo. Achismo teu. Eu acho que o comandante matou o copiloto e tomou o controle do avião. E uma vez que você está com aquela porta blindada, ninguém mais entra. E o avião permaneceu voando, ele ficou mais de, acho que 6 horas voando. E como é que se sabe disso? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião, os motores do avião possuem um sistema de rastreio que é opcional. A fábrica fala assim, teu avião tem um sistema de rastreio para o motor, assim, que ele funciona... Você vai monitorar o seu motor remotamente. E aí você sabe quando tem que trocar óleo, essas coisas. É um opcional. Aquele avião tinha esse opcional, mas não era ativado pela empresa aérea. Porém, como ele tem um sistema, o satélite lança um ping para o avião. Ou você está aí? Ou você está aí? Entendeu? A cada intervalo de 1 hora. Não vai ter resposta, porque ele era opcional. Mas o satélite envia o ping. E sabe onde está. E sabe onde está. E aí eles pegaram o satélite, essas imagens de satélite... Imagem não. Esses sinais de satélite, e descobriram que o avião poderia tanto ter ido para o norte, quanto ter ido para o sul. E através do efeito Doppler. Olha que legal. Por isso que eu acho que ciência é um negócio fantástico. Para eles definirem para onde que o avião está indo, eles usaram o efeito Doppler. Sabe o que é efeito Doppler? Não. Já viu quando a ambulância, tu tá parado assim num ponto de ônibus e aí uma ambulância passa? É assim... ou então carro de Fórmula 1. Sim. Então, quando o carro tá vindo, quando ele passa é um... Então, na posição do satélite, pelo
sinal que o satélite recebia, ele sabia se estava sendo in ou on. E aí ele definiu, esses caras foram pro sul. Foram pro on ou pro in? Desculpa. Ai, caralho. E aí muita gente pensa assim, pô, mas por que não acharam esse avião? Porque, voltando para aquele acidente do Air France, quando o Air France estava caindo, os sinais do avião indicaram exatamente a posição. Ó, a gente está na latitude tal, longitude tal. Aí tu pega e marca um X no oceano. O avião caiu mais ou menos aqui, ó. Demorou 2 anos para achar o Air France no fundo do mar, o avião, sabendo onde ele tinha caído. Mas Malaysia... é que o mar também é um mistério doido, né? O mar... E tava a 1.500 metros de profundidade o avião da Air Meu France. Deus. Então precisou de robô, né, para ir lá pegar as caixas pretas. Cara, e que da hora que o pessoal não desiste, né? Não desiste porque precisa saber o que aconteceu para que não aconteça de novo. Essa que é a beleza da aviação. E eu falo, as pessoas, muita gente... Óbvio que ninguém quer morrer de acidente de avião. Mas tem um lado bom disso, né? Nenhuma vítima em avião é em vão. Então, vamos buscar essas caixas pretas. Quanto está custando? 60 milhões de dólares eles gastaram em 2 anos para achar essas caixas pretas. Caramba. Mas acharam. Na caixa preta tem tudo. Eles vão Aí saber tudo. tem a conversa dos pilotos e tem os dados do avião. E aí você consegue fazer uma imagem. Putz, com isso aqui, a gente já sabe que o treinamento da Air France não era bom. As decisões tomadas foram erradas. O tipo de comunicação entre os pilotos não era adequada. E assim vai, assim vai. E aí fala, agora precisa mudar. O treinamento de toda a empresa aérea agora vai ser assim. Obrigatório. E aí os pilotos ficam, pô, então se acontecer outra coisa comigo nessa condição, eu já vou agir agora porque eu fui treinado. Ao invés de você perder o controle... O Malásia não acharam nada. Nada. Acharam um pedaço de flap numa ilha, em Madagascar. Mas era dele. Era dele. O que é flap? Flap é... Tu já voou atrás da asa. Quando o avião tá chegando assim... Quando ele começa a desacelerar para pousar, ele aí sai sai um negocinho assim. Aquele é o flap. Aí viram no caído isso? Acharam um pedaço.